Visionários, existem conflitos que é melhor a gente não se envolver. Existem conflitos que, na verdade, a gente precisa mesmo fugir. Faz sentido? Pois é. E se eu te disser que fugir do conflito retarda os resultados? Pois é. Retarda, e eu vou te explicar por quê e por quais caminhos nós deveríamos traçar, até mesmo para nortear que nós estamos no caminho certo de ter melhores resultados. Seja muito bem-vindo ao Minutos de Mentoria, esse canal aqui dentro do Olhar Visionário que existe para você trabalhar melhor no mundo corporativo, no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, para você melhorar as relações, mas mais que tudo isso, dobrar os seus resultados, realmente fazendo com que você se posicione em uma performance mais elevada. Então, assim, é subir mesmo o nível do seu potencial máximo. Agora, como é que a gente quer ter sucesso? Como a gente quer ter melhores condições, dobrar resultado, se a gente foge do conflito? Aí você vai falar assim, Patrícia, pelo amor de Deus, conflito é um negócio que não dá, tô fugindo de confusão, tô fugindo de problema e não dá pra mim. Mas aí eu te pergunto, quem disse que conflito é confusão? Será que nós não estamos misturando as coisas? Será que a gente não está confundindo Lé com Cré? Pois é, muitas pessoas, e não são poucas, confundem conflitos com confusão. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Conflito de maneira muito rápida e direta são divergências de pensamentos, de ideias. Eu penso uma coisa, você pensa outra. Nossas opiniões, elas divergem. Então, conflito não é uma confusão. Existem conflitos porque existem opiniões diferentes. Agora, qual é o ponto principal? Primeiro que é a gente não querer ter razão, viver tendo razão é um negócio chato. Chato, inclusive pra gente, que fica o tempo todo se desgastando, tentando convencer as pessoas das suas próprias ideias, que o nosso caminho é melhor, que a nossa religião é melhor, que o nosso ponto de vista é melhor, que a roupa que a gente usa é melhor, que a religião que a gente escolheu é melhor. Esse é o ponto. A gente tem que, na verdade, primeiro, entender que conflito não é confusão e depois entender que as opiniões, elas são divergentes porque é sadio. É muito sadio a gente ouvir uma opinião diferente da nossa, sem se irritar com isso, sem entender que de repente o outro pensa diferente de mim, que uma ideia que eu posso colocar, um projeto que eu posso desenvolver, ele pode não ser validado justamente pelo meu gerente, pelo meu chefe, pelo meu sócio, porque ele não concorda. Agora, o ponto é como a gente lida com isso. A gente foge de um conflito muitas vezes. Exemplo, tem líder que foge do conflito com o seu próprio liderado. Porque na visão dele, mandar é liderar. Dar ordens é liderar. Mostrar poder é liderar. Então ele não quer falar nada pro cara porque ele acha que o cara é chato. Ele acha que ele vai estar dando ordem. Ele acha que ele vai estar... A gente acha muito e faz muito pouco. E por que tudo isso acontece? Porque a gente não tem habilidade. Não se capacita com determinadas habilidades para poder aprender a lidar com situações divergentes. Então, o conflito, na verdade, já ficou claro que ele não é briga. E por que a gente foge do conflito, então? Tá, já entendi que ele não é uma briga, ou até sei que ele não é uma discussão, mas mesmo assim, Patrícia, eu não gosto do conflito. Eu não gosto de ter que enfrentar algumas coisas. Mas você sabe por que isso acontece? Porque na maioria das vezes, nós não estamos fugindo pelo outro porque a gente não quer a confusão em si. O que nós não queremos é enfrentar algo que para nós é desconfortável. O ponto é que a gente fazendo o que ama ou não, a gente sempre vai enfrentar um conflito. Um conflito de ter que decidir algo, de ter que resolver algo, de ter que conversar algo. Conflito nas relações no modo geral é ruim, porque você vai estar sempre se expondo, vai ouvir talvez o que não gostaria, vai ter que falar algumas coisas que não gostaria, mas isso é muito importante para o nosso crescimento profissional. Isso é muito importante para que a gente consiga tomar melhores e maiores decisões. Por que vocês acreditam que muitas pessoas
que trabalham nas organizações, empresas, que depois abrem a sua própria empresa, têm dificuldade com o funcionário, com o cliente, com o sócio, com o parceiro, com qualquer pessoa que ele vai se relacionar. Tem gente que chega a ser agressivo, porque eles ficam tão estressados em ter que resolver conflito, tão sem graça, tão intimidado pela situação, pelo evento, que acabam sendo grosseiros. Mas por quê? Porque isso gera um estresse, gera uma confusão interna, onde ele começa a colocar os pés pelas mãos. Perdem negócios, perdem dinheiro, perdem oportunidades, perdem relacionamento com grandes e importantes pessoas. Então, vamos lá. O conflito, visionários, ele é muito sadio. Ele também nos pontua onde nós precisamos melhorar. O conflito, ele nos mostra, na verdade, onde nós, na verdade, estamos fugindo. Por que é tão difícil tocar em determinados assuntos? Por que é tão difícil enfrentar determinadas pessoas? Por que é difícil a gente pedir até um aumento? Tem gente que encara isso como um conflito. Não, eu não vou lá falar, porque o cara vai me dar uma resenha, ele vai falar um monte de coisa pra mim, eu não tô a fim de ouvir. Ouça e presta atenção no que te incomoda em cima do que você está ouvindo. Sabe por quê? Porque isso significa um dos principais pilares de uma habilidade altamente importante para o nosso crescimento, que é maturidade. Nós precisamos desenvolver a maturidade para enfrentar. Fomos criados para isso? Não. Fomos treinados para isso? Não. Alguém disse que a gente tinha que ser assim? Não. Somos cobrados para muita coisa, mas na prática a gente não sabe como fazer. Então, é no conflito que você encontra e descobre grandes habilidades. E também é no conflito que você se conhece. Então, quando a gente decide enfrentar, que a gente começa a lidar com algo desconfortável, isso nos faz crescer. Isso nos faz enfrentar grandes desafios, começando por nós mesmos. Você hoje vê muitas pessoas querendo ajudar, querendo formar, querendo treinar, só que elas não passam pelas etapas mais desafiadoras da vida. Como é que a gente pode ajudar alguém? Como é que a gente pode formar pessoas? Como é que a gente pode trabalhar com pessoas, se relacionar bem com as pessoas, se com a gente mesmo a gente está vivendo uma fuga? Se nós, muitas vezes, não nos colocamos à prova com maturidade, com seriedade e também com resiliência, que é um outro pilar importante, porque o que é resiliência? É eu voltar à minha forma normal depois de um choque, depois de um estresse, depois de uma coisa chata. É eu me sentir mal por uma determinada coisa, ou ficar chateado por uma determinada coisa, mas voltar ao normal, deixa eu entender o cenário, deixa eu fazer uma leitura do que está acontecendo. É importante isso. Muitas pessoas não crescem dentro das empresas, não passam para o próximo nível, porque tem dificuldade em lidar com o todo, tem dificuldade de navegar em outros setores, em outros grupos, com outras pessoas. Às vezes ela quer tanto crescer, eu vejo muito isso nas empresas. A empresa quer dar o cargo, quer dar a direção, quer dar condições, a pessoa também quer e nada acontece. Por quê? Porque ela não está capacitada para lidar com determinadas situações que a própria empresa precisa que ela faça. Porque nós entendemos que conflito é uma coisa chata. As pessoas vão nos ver de uma forma ruim. O cara vai achar que eu não sou legal. Nós não estamos lá para agradar todo mundo. É claro que o conflito ele vai existir, porque nem sempre eu vou falar uma coisa que vai agradar a todo mundo. Vai ter hora que eu vou falar coisas chatas. Ah, Patrícia, mas é ruim o outro pensar mal de você? Então, mas você está buscando essa validação? Se você entende o que você está falando, que é necessário para o crescimento, que não é arrogante, que não é prepotência, que não é viagem, mas que você está colocando um ponto de vista dentro com base no conhecimento, tudo bem, dá um tempo só para a pessoa, de repente, trabalhar isso na cabeça dela e ela vai ver que uma hora ou outra, talvez você esteja certo no caminho, no seu raciocínio, nas suas ideias. Agora, o que não dá é a gente se fechar, não enfrentar as coisas, não enfrentar um feedback. Tem empresa que tem dificuldade de dar e receber feedback porque entende isso como um conflito insuportável. Eu lembro, eu tive um mentorado que o diretor dele uma vez veio conversar comigo.
e falou: Patrícia, eu tenho uma grande dificuldade de fazer apontamentos. E eu perguntei: mas por quê? Ele sabe que muitas insatisfações que você carrega é por conta dele? Não, ele não sabe. E por que ele não sabe? Ah, porque, se eu for falar, ele vai, sabe, ele vai vir bater de frente, ele vai falar que eu tô errado. Tá, mas ele já fez isso alguma vez? Não. Então como é que você sabe disso? Ah, eu acho que isso não vai dar certo. Cara, então, mas você tá no campo do achismo. E outra, você vai saber conduzir isso muito bem. Se proponha a uma conversa aberta e coloque os seus pontos de vista e ouça também. Porque não é só falar, a gente também precisa aprender a ouvir. Só que às vezes a gente não fala não com medo do outro, mas com medo de ouvir. Então a gente foge, colocando talvez até uma responsabilidade em outras pessoas para não ter que enfrentar uma situação. Então, visionário, é assim. Para você poder fazer isso, para você poder enfrentar, para você poder ter melhores resultados, e eu garanto que você tem, é só medir. Na medida que você vai andando, vai enfrentando, vai fazendo os testes, você vai vendo as coisas acontecerem, você vai também começar a dar para o seu cérebro, para os seus resultados, mais poder. Você vai começar a perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que não é nada gritante, e que conforme você vai passando as etapas, isso vai te dando mais segurança. Agora, para isso você precisa ter disposição. Então, quando a gente tem maturidade, quando a gente tem resiliência e tem a disposição a nosso favor, cara, é lindo, porque tudo tende a acontecer de muito mais promissor, próspero, caminhos mais abertos, mais fluidos. A gente consegue navegar melhor com as pessoas, a gente ganha autoridade com as pessoas, porque as pessoas elas passam a nos ver de uma forma mais madura também. Poxa, realmente a pessoa um dia bate de frente, pô, você vê? Um dia achei que ele era chato, pô, tá, você vê? Então a gente precisa, isso também faz parte da maturidade, porque quando você entende que o outro não está entendendo você por uma falta de conhecimento dele, talvez, fica mais fácil de você entender e abraçar as causas. Então busque habilidades, se capacite, exercite isso, para que você realmente consiga enfrentar as coisas de uma maneira mais madura, e você vai ver o quanto isso vai te fazer crescer. Fez sentido? Me diz aí se você costuma fugir dos conflitos e o quanto você já perdeu com isso, ou até o contrário. Se ao enfrentar as coisas e se colocar, se impor de uma maneira não arrogante, mas de uma maneira profissional, o quanto isso te fez crescer. Quero saber. Um forte abraço, tamo junto e até!